Olá, eu sou Cavalcante Júnior e este é o Pode Vir, o podcast da Vida Acontecendo, que tem a produção de Jamile Cavalcante e o audiovisual da Pro Produções. Quem senta-se à mesa neste episódio é Custódio Almeida, para conversarmos sobre um filósofo platônico. Custódio, seja muito bem-vindo ao Pode Vir. É uma alegria recebê-lo aqui neste espaço. Custódio Almeida é professor titular de Filosofia da Universidade Federal do Ceará e reitor da Universidade Federal do Ceará. Custódio, a nossa conversa hoje gira em torno de Platão e a sua obra. E eu começo perguntando a você, o que faz de Platão um autor contemporâneo que depois dele dizem que tudo na filosofia passou a ser apenas nota de rodapé? Olá, Cavalcante. Muito bom estar aqui com você, né? Você me retirando dos afazeres de gestão, né? De preocupações, de projetos outros vários, arquitetônicos, de engenharia, de meio ambiente, compras, né? Promessas e tudo mais, e me trazendo aqui para a mesa para falar de Platão. A vida de um magnífico reitor. Né? Pois é. E assim, eu preciso muito mesmo ser platônico no sentido literal da palavra, né, para que essa vida, que é uma vida de alguém que assume cargo público, que assume responsabilidade pública, seja levada de uma forma leve, né? E Platão é o começo da filosofia, né? A gente antes de Sócrates, a gente chama todo o período anterior de período pré-socrático, né? Quando a gente fala de Sócrates, na verdade, a gente está falando de Platão, né? Sócrates foi o mestre, né, de Platão, eles são contemporâneos. No entanto, tudo que a gente sabe por herança escrita foi escrito por Platão em filosofia pura, e pouquíssimos outros autores falaram de Sócrates, e quem falou de Sócrates no sentido filosófico estrito foi mesmo Platão. Então, dá para se dizer que o que é pré-socrático são fragmentos, né? São lampejos de filosofia que se articularam depois, esses lampejos, por meio de Platão. Ou seja, Platão foi o grande articulador, foi o grande sistematizador, foi o grande escritor da filosofia antiga. Mesmo porque Sócrates se recusava a escrever, né? Então, o primeiro escritor, de fato, de filosofia de forma sistemática, não fragmentária, portanto, sistemático por isso, foi Platão. Então, ele é o começo da filosofia. Se esse começo tivesse falhado, a filosofia já tinha morrido, né? Já tinha desaparecido. Por que a filosofia é filosofia até hoje, né? 25 séculos depois? É porque o fundador da filosofia, de fato, fez desse começo um eterno retorno, né? Ou seja, o começo da filosofia ele precisa ser revisitado sempre para a filosofia continuar sendo filosofia. Ou seja, a filosofia não é uma história que fica velha, tá certo? Uhum. Ciência, por exemplo, é muito isso. Ou seja, os conhecimentos científicos antigos, eles não têm importância científica, eles têm importância histórica, vamos dizer assim, eles têm importância literária, né? O que significa a biologia antes de Darwin, né? Ou seja, ela significa muito pouco. O que significa a física de Ptolomeu? O que significa a física antes de Newton, antes de Einstein? Quase nada, né? A gente não pode dizer a mesma coisa de matemática. A matemática antiga, né, ela está viva ainda hoje. Não como história da matemática, simplesmente. Ela está viva enquanto
é produção matemática. E é por isso que a matemática é a porta de entrada da filosofia. Ou seja, a matemática não envelhece. E é isso que eu quero dizer. A ciência envelhece. Sim. Né? A ciência perde o sentido, é superada, né? Não vale mais. O que se pensava sobre aquilo, né? Ou seja, a Terra, na física medieval, era o centro do universo. Isso é falso. A Terra não é centro do universo coisa nenhuma. Né? Então, assim, aquele conhecimento que era verdadeiro num determinado período, né? Se tornou falso. Da filosofia, a gente não pode dizer a mesma coisa. A filosofia, ela não trabalha com asserções sobre alguma coisa que se possa definitivamente negar, né? Ou falsear. Ela trabalha sempre com aquilo que é possível e até necessário revisitar. Né? Então, Platão foi o inaugurador de tudo isso. Por isso, Platão é o filósofo fundador da metafísica, mesmo que Aristóteles tenha sido o filósofo que escreveu um livro que foi denominado depois, né? Não por ele mesmo, mas denominado depois a metafísica. Mas a filosofia, enquanto metafísica, e ela nasce como metafísica, é Platão. E é essa filosofia que nasce como metafísica da qual eu estou falando, que é preciso ser revisitada na sua origem, que não morre. Porque existem outras correntes de filosofia que são muito mais próximas das ciências, filosofia analítica, por exemplo. Então, elas sofrem de superações. Né? A metafísica, não. Vou dar só para fechar e você continuar, porque senão eu falo demais. Né? A pergunta inaugurada por Sócrates na antropologia filosófica. Quem é o homem? Quem é o ser humano? Essa pergunta é uma pergunta velha ou é uma pergunta atualíssima? É uma pergunta atualíssima, certo? Essa pergunta vale na época de Sócrates quem é o ser humano, o que é o ser humano, e vale hoje do mesmo jeito. Se eu perguntar o que é justiça, essa pergunta está atual e é uma pergunta da República de Platão. É a pergunta fundamental da República de Platão. Né? O que é a bondade, o que é o prazer, o que é a coragem, são as perguntas dos diálogos de Platão. Né? O que significa viver, o que significa morrer. Né? No Fédon, a grande questão que foi inspiradora, inclusive para eu querer ser platônico, é isso. Né? No Fédon, o filósofo se pergunta, Platão, qual é a tarefa, né, da filosofia. Portanto, qual é a tarefa do filósofo? A tarefa do filósofo é se preparar para morrer. Né? Então, é isso. Fica fácil da gente falar, porque se eu perguntar para você, essas perguntas são perguntas antigas, são antiquíssimas. O que é a justiça, o que é o ser humano, o que é a verdade, o que é a beleza, o que é o bem, né? O que é o amor. Tarefa do banquete de Platão. O banquete tratou disso. Né? Que é a minha próxima pergunta. Platão inaugurou também o romance moderno. E o primeiro romance é atribuído a ele, que é o diálogo O Banquete. Qual a importância do banquete na obra de Platão? O banquete já é de uma fase da vida de Platão que a gente pode chamar uma fase madura, tá certo? E quando ele tematiza o banquete, ele já não é aquele Platão. Ele ainda é um Platão socrático, mas é um Platão que já tem autonomia. Ele não está simplesmente retomando memórias de conversas e de diálogos com Sócrates. Ele já está colocando a marca dele. Apesar de Sócrates ser o personagem principal do diálogo. Tá certo? A gente estavam sentados numa mesa, essa mesa em forma de ferradura, né? E aí tinha uma sequência de convidados. O mais importante estava do lado do dono da casa e os outros convidados, que eram poeta, médico, matemático, estavam no entorno da mesa. E o nome do diálogo é o banquete, né? Porque eles estavam sentados para comer e para beber,
mas ele estava fazendo referência a um banquete muito, muito diferente da comida e da bebida, né, física. Eles estavam falando do banquete de ideias, o banquete da discussão, né? Eles estavam se banqueteando com narrativas de sábios sobre o amor, né? E a importância aí, porque aí a gente vê fundamentalmente a dialética de Platão colocada, a gente vê fundamentalmente a filosofia de Platão colocada, que é uma filosofia que tem a ver com o não dito, né? Ou seja, a gente entender que a verdade é o todo, tá certo? E que, portanto, tudo que a gente diz faz referência a um não dito muito mais amplo do que o que é dito, né? E isso é muito Platão, né? Para Platão, o que é a verdade? A verdade não é a parte, a verdade é o todo. Esse diálogo, o que ele faz? Ele coloca diversos personagens que indicam o que é o todo. O todo seria a fala de todos. Isso significa o quê? Que a fala de cada um, individualmente, por mais que seja boa e mereça aplauso, e vários foram aplaudidos depois de falar, ela não é ainda a verdade. Quem é que faz, então, a verdade aparecer? É quem é capaz de fazer a síntese. Daí a dialética de Platão está plena no banquete, né? Então, cada um vai falando, e cada um que fala parece que o seguinte não tem mais o que dizer, de tão boa que foi a fala do que falou antes, né? Então, cada um vai dizendo o que é o amor. E, no final das contas, ele deixou Sócrates ser o último, de propósito, porque Sócrates, então, faria a grande síntese. E por mais que a fala de Sócrates tenha sido belíssima, porque aí é Sócrates que diz que escutou de uma certa bruxa, né, que ele nem se lembra mais quando foi, sobre o amor, e ele iria repetir simplesmente o que ele tinha escutado, que o que ele ia dizer não era coisa dele, era uma coisa que ele escutou. Que, portanto, não se podia pedir dele informações tão precisas. E aí ele faz a narrativa, né? O amor nasceu no dia do nascimento de Afrodite, onde os Zeus estava comemorando, né, o nascimento de Afrodite, e do banquete de Zeus saiu um deus chamado Poros, do jardim, saiu do palácio, e encontrou uma pobretona, né, no jardim, chamada Penia, né? Poros significa riqueza, Penia significa pobreza. Aí ele estava embriagado de néctar, não existia vinho, dormiu na relva, e a Penia se aproveitou dele, é óbvio. Se eu sou Deus, eu não tenho necessidade de ir atrás de ninguém, né? Quem tem necessidade é quem não é Deus. Então foi a Penia, a pobreza, que foi atrás da riqueza, que era o Poros. Eles copularam, né? Palavra feia, né? Eles transaram, e aí dessa transa foi concebido um ente, uma entidade. Platão pergunta, Sócrates pergunta, quem é o filho de pobreza e de riqueza? É pobre? Não, porque é filho da riqueza, então não é só pobre. É rico? Também não, porque é filho da pobreza, então não é só rico. Aí deram o nome de amor, porque nasceu no dia, foi concebido no dia do nascimento de Afrodite, e Afrodite é a deusa do amor, então essa entidade se chamou amor. E amor carrega as duas coisas, que é a questão, o centro da dialética, né? Ou seja, o amor é a falta e a plenitude juntos. É a síntese, é um terceiro que reúne pobreza e riqueza, Poros, Penia e Poros, né? E ele é a grande síntese. E essa é a tríade platônica famosa que cria a dialética. Por isso, Platão escreveu em forma de diálogos, né? Para passar dessa história, todos pensavam que o discurso final era o discurso de Sócrates, né? Estava fazendo a síntese e apresentou a síntese. E a síntese é o amor, a mais bela definição do amor. Só que entra Alcibíades bêbado. E Alcibíades, quem era Alcibíades? Era aquele mais belo jovem da Grécia, beleza física, né? Que todos achavam que Sócrates o procurava porque Sócrates tinha desejo nele, era apaixonado por ele.
E Alcibiades, embriagado, desfaz toda essa visão. E aí Platão diz, na presença de crianças e com vinho só se fala a verdade. Como ele estava embriagado, ele não ia precisar mentir. Aí ele revela, olha, quem é... Não é o Sócrates que é apaixonado por mim, coisa nenhuma. Fui eu que sempre o procurei, ele sempre fugiu de mim e tudo mais. O Sócrates é essa pessoa feia, porque fisicamente ele era feio, mas carrega a maior beleza dentro de si, ele carrega tesouros dentro de si, né? E aí termina que Alcibíades, essa fala inesperada, que chega sem ser convidado, né, termina sendo a grande síntese, a última palavra do banquete, né? Ou seja, Platão lembra o seguinte, olha, infeliz daquele que acha que tem a última palavra, no caso era Sócrates, né? Por quê? Porque quem tem a última palavra, na verdade, não tem a última palavra. Há muito mais a ser dito. Então, o não dito, né, é muito mais do que o dito, né? E aí isso daí é a grande questão metafísica. O que é metafísica? É aquilo que está para além do que eu digo, do que eu vejo, do que eu sinto, certo? Mas não é só estar para além separado, é aquilo que constitui, que dá sentido para aquilo que eu digo, que eu vejo e que sinto. E é nesse sentido que Platão é o grande metafísico. Né? A nossa próxima pergunta me foi encaminhada pela professora Maria Aparecida Montenegro, Eita. professora da Universidade Federal do Ceará, Estudiosa de Platão. estudiosa de Platão, da filosofia antiga. Mas a pergunta é bem simples. Não sei se a resposta será: como você aplica a filosofia de Platão na sua vida? Pronto. Para mim é fácil dizer porque não preciso dizer tudo. Eu aplico a filosofia de Platão na minha vida tentando aprender a escutar. Por quê? Porque a escuta me lembra aquilo que eu não sei, me lembra a minha ignorância, né? E se eu aprender a escutar, eu estou seguindo um preceito socrático que é ter consciência da própria ignorância. Porque quem não sabe escutar, quem não quer escutar, é porque já acha que sabe de tudo, que não precisa mais, né? E para Sócrates, esse é o verdadeiro ignorante. O sábio, né, é aquele que reconhece a sua ignorância e, ao reconhecer a sua ignorância, quer escutar o outro, porque o outro pode ter coisas a dizer muito além, muito melhor do que eu possa imaginar, né? Então, assim, é um exercício diário de aprender a escutar, né? Um exercício diário que tem um pouco a ver com aquilo que eu disse há pouco, né? Que está no Fédon, que a tarefa do filósofo é se preparar para morrer, né? Ou seja, o morrer aí não é morrer, né? Não é deixar de respirar. Se preparar para morrer é estar pleno agora, né? Se preparar para morrer é estar em fusão cósmica. Eu sair desta parte que me constitui, né, que me torna indivíduo e me relacionar com o todo. Então, a morte seria se espraiar no todo, né? A morte seria se encontrar com o todo, seria se encontrar com a verdade. E se preparar para isso por isso que é uma resposta que, apesar de ser fácil de dizer, é difícil de explicar, né? Se preparar para morrer está se entregar para o agora, entendeu? Estar aqui plenamente, estar aqui com você plenamente, sem estar me preocupado com os problemas da UFC, tá certo? Então, assim, escutar é uma aprendizagem platônico. E eu espero que quem está me escutando entenda por que escutar é uma aprendizagem platônico, né? Porque o que Sócrates fazia nas rodas da praça era escutar as pessoas que estavam fazendo discursos, achando que estavam dizendo tudo sobre alguma coisa, e ele começava a indagar, a questionar, né? E a pessoa se dava conta que já não sabia daquilo que achava que sabia. Quando a pessoa se dava conta disso,
ela se voltava para Sócrates e dizia: Sócrates, já que você me fez perceber que eu não sei aquilo que eu achava que sabia, então me diga você o que é. Aí ele se retirava, né? Então, quando ele se retirava, ele estava dizendo: olha, aprenda a escutar. Não acha que sabe de tudo, não. Né? Aprenda que a verdade é o todo. Né? Quanto mais você for universal, né, mais você se aproxima da verdade. Quanto mais você for individual, mais distante você está da verdade. Né? E daí porque a República de Platão, que é um livro que trata da justiça, tanto da justiça em nível da cidade quanto da justiça em nível individual, é um livro que também fala da educação. Né? E a educação, você precisa se educar não para si mesmo, você precisa se educar para ser um cidadão, para viver na cidade. Né? E essa educação cidadã é uma educação, né, mais coletiva, mais pública, portanto, que se aproxima mais da verdade, é possível de te levar para a felicidade. Aí Platão está dizendo: sozinho você não vai ser feliz nunca. Né? Sozinho não no sentido físico, sozinho achando que se basta. Né? O Gadamer é um filósofo que eu admiro muitíssimo, é o autor do meu doutorado em filosofia. Ele diz que mau filósofo ou mau hermeneuta é aquele que acredita que pode ou deve ficar com a última palavra. Né? Exatamente porque não existe última palavra. Né? E o Gadamer é bem platônico, né? No sentido de dizer: olha, a gente, o ser humano, dá um salto de sabedoria quando reconhece que é finito. E Gadamer diz assim: por mais que nunca ninguém tenha dito antes, Platão é um filósofo da finitude. Tá? Por quê? Porque ele não é um filósofo da completude. Ele é um filósofo que vai mostrar sempre que nós estamos na precariedade do não saber, né? Na precariedade da incompletude, da precariedade da ignorância. Então, ele é um filósofo da finitude. Ele tematiza aquilo que não se esgota: justiça, verdade, beleza, o bem. Né? E nós vamos agora para o nosso intervalo literário, onde nós pedimos ao convidado que escolha um livro para compartilhar com vocês. Custódio, qual foi o livro que você trouxe para compartilhar com quem está nos acompanhando neste episódio? Eu acho que aí eu de forma nem tão pensada, porque se eu tivesse pensado muito, talvez eu tivesse escolhido um livro de Platão, de uma obra que é muito, né, grande, para trazer aqui. Mas se eu trouxesse um livro de Platão, nenhum livro de Platão isoladamente representa Platão. Nem a obra inteira de Platão isoladamente representa Platão. Existe um grupo de estudiosos de duas escolas, de Tübingen, na Alemanha, e de Milão, na Itália, que a gente conhece como Escola de Tübingen Milão. E esse grupo de estudiosos de Platão resolveu dizer que só entende Platão quem aprende as doutrinas não escritas. Ou seja, mesmo que você lesse a obra inteira de Platão, você ainda não entenderia Platão se você não for capaz de acessar o que eles chamam de doutrinas não escritas. Que é complicadíssimo, né? Como é que eu acesso? E esse acesso se dá pela via da interpretação, pela via hermenêutica. Você vai ler as linhas, mas vai tentar trazer as entrelinhas das linhas que você leu. Eles dizem que Platão é um autor que está sempre falando mais das entrelinhas do que das linhas. Né? Que as linhas são pistas para você desvelar as entrelinhas. Né? Então, assim, não dava para trazer uma obra de Platão. Eu trouxe de Heidegger, Ser e Tempo. O Ser e Tempo, do Martin Heidegger.
Isso. O que ela representa para ti? Heidegger é o maior filósofo do século XX. Claro que muitos autores concordam comigo e vários não concordam, né? Então, eu estou dizendo, fazendo coro aos que... E por que essa obra, apesar de Heidegger nunca ter dito que era platônico, porque ele tinha muito mais predileção por Aristóteles do que por Platão, por que ele é muito mais platônico na sua obra magna, na sua obra principal, do que aristotélico? Porque a temática dele é metafísica, é ser. Certo? Porque a metafísica é uma pergunta pela o que é o ente enquanto ente. Certo? Não é a pergunta o que é o ser. O Heidegger vai explicar isso muito bem. Ele vai dizer, você não pode perguntar o que é o ser, porque o ser não é um objeto. Essa pergunta direta, que é essa xícara, eu posso perguntar, porque a xícara é um objeto. O que é o livro é um objeto. O que é o microfone, isso é objeto. Eu pergunto o que é o microfone. Mas eu não posso perguntar o que é o ser, porque o ser não é uma coisa para onde eu aponto. Tá? Mas eu pergunto o que é o ente enquanto ente. Quando eu pergunto o que é o ente enquanto ente, o que é uma coisa enquanto coisa, o que é o ser humano enquanto ser humano, né? Eu estou perguntando o que é o ser. Essa é a temática de Heidegger, retomando aquilo que ele diz que toda a história da filosofia esqueceu, que é a pergunta pelo ser. Heidegger diz que a história da filosofia dos gregos, depois de Aristóteles, até o tempo dele, início do século XX, primeira metade do século XX, é uma filosofia que esqueceu o ser. É uma filosofia doente. Né? Doente. Que eu poderia até brincar, é uma filosofia doente. Né? É uma filosofia que adoeceu porque perdeu a sua pergunta principal. Né? A filosofia que pergunta... o saber que pergunta pelos entes são as ciências. Né? A ciência pergunta o que causa a violência urbana, né? O que sociologicamente fez nascer as facções, certo? Como é que se constrói um prédio num lugar que tem terremoto? E são perguntas científicas. As respostas, como é que se cura tal doença? Tá? Então, a ciência pergunta pelos entes, pelas coisas existentes, né? Visíveis, testáveis, tá certo? Que você vê, mesmo que não veja a olho nu, vê no microscópio eletrônico. A filosofia não se pergunta por isso. A filosofia se pergunta o que faz uma coisa ser o que ela é. Eu diria assim, a física pergunta o que é a natureza. A filosofia pergunta qual é a natureza da natureza. O que faz natureza ser natureza? O antropólogo científico pergunta o que é o homem, mas que homem que ele está perguntando? Eu quero saber quem é o homem de Neandertal, o homem da Amazônia, o homem indígena, o homem... Né? São concretos. A filosofia é qual é a natureza da humanidade, o que faz o ser humano ser humano. Né? Então, isso é a pergunta pelo ser. Isso é Heidegger. Heidegger, portanto, resgata aquilo que é a condição de nascimento da filosofia. Heidegger resgata a filosofia grega na sua fortaleza máxima. Né? E por isso ele diz que todo o resto da filosofia... Essa frase que você usou no começo, né? Todo o resto da filosofia não passa de notas de rodapé da filosofia grega. Por quê? Porque a filosofia grega disse tudo. Não que ela tenha dito tudo em conteúdo, claro que não é isso, mas ela disse tudo dizendo, só é filosofia se for isso. Só é filosofia se for a pergunta pelo ser. Né? Só é filosofia se não envelhecer. Né? Ou seja, aquela pergunta que tem primazia sobre qualquer resposta. Então, esta foi a sugestão do professor Custódio Almeida, o livro Ser e Tempo, de Martin Heidegger. Custódio, você é um gestor inventivo.
um gestor que despadroniza, não é um burocrata. Quem é esse artesão, né, que opera dentro de você? Quem é esse demiurgo? Essa pergunta é difícil, né? Porque eu não posso olhar de fora para respondê-la, né? Eu tenho que olhar de dentro. Mas eu lhe digo assim, ó. Eu vou dizer uma coisa que as pessoas nem sempre são capazes de escutar, e eu não estou nem aí se elas não compreenderem o que eu vou dizer, né? Se elas acharem até que é de uma certa forma, pedantismo, certo? Quase tudo que eu faço na minha vida, e se eu olho para trás que eu tenho feito na minha vida, eu tenho feito para conquistar um prazer que está além de uma satisfação individual. Certo? Ser, por exemplo, professor, poderia casar com simplesmente um professor na sua rotina, casar com satisfação pessoal, né? Mas quando você faz alguma coisa e fica inquieto porque está vendo que precisa de mais, você está querendo mais, tá certo? Quando você vê gatos e cães abandonados na rua e fica inquieto e quer resgatar, quando você não consegue ver a Amazônia pegando fogo, quando você não consegue suportar as guerras, né? Israel e Palestina, Ucrânia, Rússia, você está sendo tocado por alguma coisa que, se você quisesse, poderia não ser nem tocado. Né? Porque, de fato, né, eu aqui no Ceará, no Brasil, né, por que a guerra me afeta? A guerra lá longe. Por que a Amazônia pegando fogo me afeta? Certo? Então, esse demiurgo que você falou é alguma coisa que eu tenho que me extrapola. Né? É uma coisa em que eu não sou eu sozinho, entendeu? Uhum. Eu não sou eu sozinho. Eu não sei onde foi que eu aprendi isso. Né? Mas eu não sou eu sozinho. Tem um monte de gente que consegue ser eu sozinho. Fica feliz vendo a desgraça acontecer ali do lado. Eu não consigo. Né? Eu não consigo ficar feliz quando eu começo a acordar para um monte de coisa doida e absurda e injusta que acontece no mundo, entendeu? Então, isso é um motor na minha vida. Isso não é tormento, não. Né? Atormenta muitas vezes, mas não é um tormento, é um motor. É um motor que me faz querer solução para problemas, entendeu? Querer construir coisas novas, querer fazer disrupções. Né? Por quê? Porque eu não sou um eu sozinho. E aí eu não sei responder. Né? Qual foi essa herança? Né? Eu não sei responder nem se isso é objeto ou fruto de educação. Né? É uma característica minha e que eu gosto muito, sabe? Não sei ser feliz sozinho. Não sei ficar bem quando eu vejo a desgraça do mundo acontecer. Então, ficar bem são apenas lapsos, né? Suspensões de juízo. Eu suspendo, aí, depois, quando eu volto, eu me dou conta que eu estou num mundo que está doente. Né? O nosso mundo está doente. Né? As pessoas estão doentes. Está todo mundo correndo atrás, ninguém sabe de quê. Né? Eu me lembro que na época da pandemia teve um momento que eu fiquei feliz. Assim, a pandemia chegou, né, para todo mundo se dar conta que não precisa de um monte de coisa que acha que precisa. Né? A gente ficou preso em casa, não precisava comprar roupa, não precisava ir para restaurante, não precisava viajar. Será que as pessoas vão se dar conta que elas não precisam de um monte de coisa que elas acham que precisa? Ou que elas não precisam correr tanto atrás de coisas que vai dar em lugar nenhum? Mas não, aí acabou a pandemia, infelizmente caiu tudo na mesma. Né?
Os shoppings estão cheios, as pessoas com vontade de fazer coisas que elas não sabem responder por quê, correndo, né? Atrás de... Para onde, né? Ou seja, as pessoas não estão se preparando para morrer, ou seja, não estão presentes, não estão aqui. E o que Platão teria para dizer sobre esse mundo doente, esse mundo que tem produzido tantas polarizações? O que Platão teria para dizer sobre isso? Bom, aí a gente vai na República, né, e encontra um Platão comprometido com a educação como sendo a grande salvação da humanidade. Né? Eu vou dar um exemplo para você, que para mim é um exemplo que economiza, eu dizer um monte de coisa. A sociedade que Platão vivia era uma sociedade machista, né? Sociedade de homens, de machos. Né? Todos os filósofos eram homens. Né? Engraçado, né? A história que eu contei do banquete. Sim. O Sócrates, não por acaso, diz que tudo aquilo que ele ia dizer, ele escutou de uma mulher, de uma velha, de uma bruxa. Tudo aquilo que era rechaçado, ele traz como sendo fonte de verdade, fonte de, né, de riqueza. Aí Platão diz assim na República, olha, os homens se tornam reis, governam, né? E a República é um livro que aponta para a formação, para as pessoas se tornarem cidadãs, inclusive a formação de gestores, estou usando uma palavra atual, né? De governantes. Né? E o governante ele tem que ser formado para ser governante. Né? E a formação para ele, por que o governante precisa ser formado? Porque ele precisa conquistar uma visão de conjunto, e visão de conjunto não se conquista sem educação. Para governar uma cidade, você tem que ter uma visão da cidade. Mas aí ele diz assim, se uma mulher for educada do mesmo jeito, ela pode se tornar uma rainha filósofa. Ou seja, numa sociedade machista, onde mulher não significava quase nada, né, ele diz, pela educação, uma mulher fica igual a qualquer homem, sem diferença nenhuma. Né? Platão está dizendo isso no século V a.C. Certo? O que ele está dizendo? Ele está dizendo que o machismo, portanto, é uma mera produção social. Né? Nesse sentido, ele está muito além de Aristóteles. Aristóteles ainda tinha um ranço biologista, vamos dizer assim, adora a biologia, mas no sentido de que as coisas são determinadas biologicamente, né? Platão não tinha. Tanto é que Platão ele é um filho dos sofistas. Outra coisa que as pessoas não... Platão era um filho dos sofistas. Qual foi a grande virada dos sofistas? Se livrar das heranças biológicas e dizer que o que valia mesmo eram as produções humanas. O homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são enquanto são e das coisas que não são enquanto não são. Isso é uma frase de Protágoras, o grande sofista. Nome de livro de Platão. Górgias é o nome de livro, são grandes sofistas. Platão era filho de sofista. Qual é a grande virada do sofista? A educação. Né? O sofista diz, as pessoas são tal como são educadas. Elas não são assim porque é filha de ninguém. Fulano de tal é filho de alguém, por isso ele é assim. Não. Ele é assim porque ele foi educado assim. Né? Então, assim, é uma rasteira, inclusive, nos que pensam ainda de forma determinística hoje. Né? Platão entende a alma humana como uma alma universal, que, portanto, com um potencial... Né? Platão diria assim, Custódio, tu sabe por que tu não toca piano? Porque tu nunca entrou numa escola de piano. Né? Porque se tu tivesse entrado, tu tinha capacidade de tocar piano. Sabe por que tu não fala japonês? Porque tu nunca foi para a sociedade japonesa. Ou seja, em ti tem o potencial para falar qualquer língua, para tocar qualquer instrumento, entendeu? Você é esse todo. Você é um indivíduo que representa esse todo. E esse todo eclode em você, dependendo da educação. E essa resposta explica talvez muito da sua escolha profissional?
né, de dedicar-se à educação, de ser reitor de uma das maiores universidades do Brasil, ou seja, priorizar a educação na tua vida e na vida de todos os outros que são beneficiados com o teu trabalho. Eu tive a oportunidade de fazer outras coisas, de seguir outros caminhos, né? Me formei em computação, né? Minha primeira formação é computação. Descobri que não seria feliz se eu continuasse, como muitos meus colegas que fizeram são felizes na computação, eu não seria, né? Descobri a filosofia, e ao descobrir a filosofia, interessante, né? Não é tão natural descobrir filosofia e ser professor, né? E aí a educação passa a ser profissão e passa a ser concepção, passa a ser profissão e passa a ser teoria, tá certo? Isso também é Platão. Porque Platão é aquele filósofo, o meu orientador de doutorado, ele dizia exatamente isso, né? Que Platão é aquele filósofo que, ao contrário do que muitos pensam, entende a filosofia como a subida de uma montanha. Estando no topo da montanha, você tem a visão do alto, a visão do conjunto, mas não para você ficar lá em cima da montanha. Você sobe a montanha, conquista a visão do alto para descer a montanha e, de posse dessa visão, você ajudar os que ficaram embaixo a subirem a montanha também. Então, você não ajuda uma pessoa que não subiu a montanha a não ser ajudando-a a subir a montanha. Então, Platão diz assim, a filosofia só se completa com a pedagogia. Você só pode ser de verdade um pedagogo. Quem é pedagogo? É aquele que conduz os que não sabem, conduz as crianças. Pedagogia é uma palavra que quer dizer conduzir crianças, né? Então, você só se torna um pedagogo, que é conduzir quem não sabe, se você conquista a capacidade de conduzir. Tá? Mas, mais do que isso, você não é capaz de ensinar aquilo que você aprendeu, a não ser ensinando a pessoa a fazer também o próprio caminho que você fez. Então, ninguém vai ter a visão lá do alto se não subir a montanha. Né? Eu só vou se eu falar para você, Cavalcante, eu subi a montanha e a visão que eu tive foi essa, por mais que eu fale, eu jamais vou te dizer como é. Se você subir, você vai ver. Então, esse é o Platão, filósofo pedagogo, né? da educação. Isso me fascina, né? Isso me convida a ser professor, né? Me convida a ser gestor, né? E talvez eu não fosse capaz, talvez eu não tenho certeza que eu não sou capaz de ser um gestor de uma empresa para ganhar dinheiro. Não. Porque eu não quero esconder segredos. Né? Eu quero que as pessoas descubram os segredos. Né? E no mundo, por exemplo, dos negócios, o segredo, a alma do negócio, né? Você ser o detentor, não me sentiria bem. Né? Eu não conseguiria ter interesse nisso. Na universidade, na escola, você é melhor quanto mais você é capaz de fazer as pessoas, isso é Platão também, fazer as pessoas serem autônomas. Entendeu? Quando ele diz, eu vou te ensinar a subir a montanha, para você mesmo ter a visão do alto, isso é conquista de autonomia. Autonomos, em grego, dar a lei para si mesmo, não deixar que o outro fique dando a lei para você. Uma criança é que precisa que os outros, os adultos, deem a lei para ela. Quando ela fica adulta, ela é adulta porque aprendeu a dar a lei para si mesma. Né? Um filósofo moderno fantástico, Immanuel Kant, diz exatamente isso, né? Que talvez a principal tarefa da filosofia é a conquista da maioridade intelectual, que corresponde à conquista da autonomia. Né? Dar a lei para si mesmo. E dar a lei para si mesmo é conquistar a visão de conjunto. Né? É você saber, eu não vou ultrapassar o sinal vermelho na rua porque eu tenho uma visão de conjunto e, claro, de madrugada eu ultrapasso o sinal vermelho. Mas na hora que o trânsito está cheio, se eu fizer isso, eu posso causar acidente, morte,
ferimento, entendeu? Então, quando eu dou a lei para mim mesmo, é porque eu tenho consciência de que eu estou fazendo alguma coisa que é para o bem dos outros, entendeu? Na pandemia, quando as pessoas precisavam se vacinar, hoje, não é só para cuidar do seu individualismo, é para não contaminar o outro. Sim. Isso é visão de conjunto, isso é autonomia, entende? Isso é Platão, é o filósofo da autonomia, é o filósofo da cidade, né, da cidade que se torna cidade educativa, né? A república é isso, a cidade ideal, né? É um filósofo que... Filebo. Só uma dica para quem quiser ler Platão. Não comece na República, não. Né? Comece, por exemplo, lendo a Apologia de Sócrates ou lendo o Filebo. Filebo é um texto que trata do prazer. E Platão vai dizer assim, olha, não adianta você querer entender dos prazeres da alma se você não sentir os prazeres do corpo. Né? Só que, como nós somos insatisfeitos, a gente não se contenta e quer avançar. Né? Então, você sai... o Filebo é uma linha que vai do mundo físico para o mundo metafísico. Você conquista, sabe o que é prazer, gosta de sentir prazer e quer que o prazer seja um prazer mais duradouro, mais duradouro e mais duradouro. E os prazeres do corpo não são prazeres tão duradouros. Os prazeres mais duradouros são os prazeres da alma. Mas você precisa fazer esse percurso para construir o prazer. Né? Para conquistar, construir não, para conquistar os prazeres da alma. Ele diz isso em todos os textos, ele faz esse tipo de caminho. Né? Na República, ele ensina como é que você chega à filosofia. Você não chega à filosofia pulando direto para a filosofia. Você chega à filosofia numa educação que você aprende antes a gostar de brincar, que na brincadeira tem, né, tem aqueles joguinhos, tem aquelas, né, aqueles acordos. Depois você aprende a jogar, fazer ginástica, simetria, harmonia. Isso tudo te prepara para a matemática. Chegando na matemática, você chegou na porta da filosofia. Então, é um processo. Né? É a mesma coisa o prazer do Filebo. Né? Não adianta você querer... Vou dar um exemplo muito bom. Quem não sabe o que é vinho, e você oferece um vinho caro porque é bom, a pessoa não é capaz de distinguir que aquele vinho é bom. Não é. Senão ela pode dizer, esse vinho não... Que vinho, coisa ruim. Né? Porque os vinhos que são considerados bons, né, são os encorpados, os tintos, né, que têm determinados processos. Você consegue sentir, né, nas papilas. Quem não gosta de vinho doce. Né? Quem não gosta de acha bom o vinho doce. Então, o que Platão está dizendo? Como é que você aprende a tomar vinho? É tomando. Você vai tomando. Eu, por exemplo, me lembro claramente. Né? Eu comecei gostando de vinho doce. Depois aquele semi, tal. Hoje eu não gosto de vinho doce. Entendeu? Mas é processo. Você não dá um salto. Né? Você não dá um salto. Isso vale para a ginástica, para os esportes. Né? Ninguém é bom em nada, em futebol, em xadrez, se não for um processo em que você vai né, subindo a montanha de Platão para ter a visão do alto. Né? Um grande artista, um grande jogador, é aquele que conquistou a visão do alto. Isso é Platão. Platão é Platão. Platão é o concurso, né? É aquele que é o pai, na verdade. Né? Não só de Aristóteles, mas é o pai da filosofia. Né? Por isso, é um grande elogio, né? Você ter começado esse programa, né? ter nomeado esse programa, de alguma forma me chamando de platônico. Um filósofo platônico. Pois é. E para você que nos acompanhou até aqui, um brinde com um bom vinho e o nosso agradecimento a você por ter criado esse tempo de presença, de sabedoria para o Pode Vir, o podcast da Vida Acontecendo. Muito obrigado a você pela oportunidade, pela mesa, pelas perguntas e por ter me trazido de volta neste momento para a filosofia. O Pode Vir conta com a ambientação da arte com mesa posta, cerâmica artesanal para usar, apreciar e presentear.
acesse o Instagram, @artecommesaposta.